Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de dezembro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1794, 5 páginas, 43 logias e 15 máximos. Recomendamos ver o detalhismo, que tem 11 máximas. O título do verbete: fase existencial. A especialidade: autoproexologia. Definição: a fase existencial é determinado período da vida intrafísica específico quanto às finalidades das aplicações dos autoesforços evolutivos, objetivando a realização satisfatória da programação existencial pessoal ou autoproex. O megafoco autopensênico de cada período etário, a sucessão gradual das fases existenciais, o processo do amadurecimento teático, as evidentes transformações físicas, cognitivas e socioculturais, a aquisição, renovação e extinção de hábitos e rotinas, os atenuantes e agravantes decorrentes do nível de inexperiência, a fase pré-TENEPS, a fase tenepsista, o manual da TENEPS, a fase pré-PROEX, a fase proexista, o manual da PROEX, a fase preparatória imatura e incompleta da PROEX pessoal, a fase preparatória curta, a fase executiva madura e do completismo da PROEX, a fase executiva longa, a metade da quarta década da existência humana, o proexograma, o peso evolutivo da recuperação de cons na fase infantil, a progressão gradual no domínio holossomático no soma atual. Chamamos a atenção na argumentologia às fases. 3 fases básicas do alto desempenho da programação existencial por parte da consciência ilustre intermissivista, homem ou mulher, e respectivas manifestações estratégicas pessoais, objetivando atingir com eficácia as metas evolutivas. Na remissologia destacamos 5 itens: alto desempenho proexológico, cláusula pétrea, lei da PROEX, pós-complex e proexograma. Frase enfática: os estudos teáticos acurados das fases existenciais são indispensáveis à consciência lúcida, intermissivista, homem ou mulher, inteiramente a par da própria programação da vida humana. Você vive hoje qual fase existencial? Está satisfeito com o andamento da própria PROEX? Pergunta: posso dizer que todas as minhas atitudes e meus pensamentos positivos e negativos estão influenciando imediatamente o meu nível evolutivo? Sim. Uma boa realização da TAS e da TACOM não exclui a importância dos pensamentos e das atitudes de uma consciência? Sim, mas é necessário ver, porque as consciências são muito influentes ou influenciadas pelo processo de subir e descer, a instabilidade das reações. O meu mérito evolutivo com relação à TAS e à TACOM será definido pelas consciências? Poderia falar mais sobre isso? Sim. O processo é o seguinte: são as consciências mais evoluídas que nós chamamos de
evoluciólogos. Eles entendem o processo de evolução. Então, o seu mérito, ele já começa a aparecer na sua ficha evolutiva pessoal. E o evoluciólogo, ele entende disso, ele é especialista no assunto. E extrafisicamente, nos ambientes que eles estão, é tudo um ambiente mais exato, mais correto, de maior equilíbrio, enfim, tudo funciona mais adequadamente. Pergunta: um dos pontos primordiais para o pleno andamento das mais diversas fases existenciais da consciência lúcida, no meu ver, é o sinergismo existencial, precocidade intelectual, longevidade lúcida, levando à convivência saudável com o soma, nosso veículo mais rústico. A vida é uma luta entre o desgaste somático natural e o passar dos anos. Como poderemos otimizar as neossinapses conscienciológicas precocemente na próxima vida intrafísica, de modo a deslanchar esse sinergismo logo na infância? É fazendo o auto-revezamento, cumprindo os processos da PROEX. É aquilo que eu falo dos 8 anos e a Kátia fala dos 5. O processo já é preparado desde já. Uma outra coisa séria é colocar os macetes desses princípios na retenção da sua memória. Então, por exemplo, CMP, Ciclo Multiexistencial Pessoal. A pessoa colocar isso na cabeça. Isso tem nada a ver com religião. É um processo de racionalismo, racionalidade, lógica. Outra, gostaria de saber se o senhor acha válido e pertinente passar em um concurso público de nível superior para radicar-se em Foz, já que a mesma tem indústria pouco desenvolvida. Não sou concurseiro e nunca pensei em trabalhar no setor público, mas a ideia de liquidar de vez com o problema do pé de meia e conciliar com os estudos conscienciológicos me parece uma opção bem razoável e digna de levar em consideração. O senhor poderia me encaminhar para alguém com quem poderia falar a respeito disso? O melhor é a Apex, né? Então o processo é falar na Apex. Agora, ó, ele não está falando que concurso é esse que vai prestar. Você sabe, precisa de observar o que é. A gente dá, eu não dou opinião nisso sem saber o que é. Só posso dar então? Fala aí. Você pode entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org, e nós temos lá o e-mail do Serviço de Apoio Existencial, que é justamente um suporte. A gente pode fazer um atendimento personalizado de maneira gratuita, e aí é só fazer o agendamento, tá ok? Ou ligar aqui na recepção do CAEC e eles passam o telefone da agendadora. Obrigado. Gente, eu recebi 4 volumes aqui desse livrinho, que é do João Evangelista Romão, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. O livro dele, o pequeno livrinho aqui, é um folheto, né? Mas é um livrinho. Uma ideia para transformar o Brasil. Agora, é em português e inglês. Eu vou mandar isso aqui lá para a Holoteca e o Holocico também para ver. Quando a turma chegar, eu vou dar para ver. É um caso, se alguém quiser ler alguma coisa, está aqui para depois falar alguma coisa. Agora, outra coisa é a seguinte, aqui ó, tem Carta a uma Nação Cristã. É o livro que eu falei do Sam Harris. Agora, o que é? Ele está fazendo uma carta com uma série de argumentos. Ele acaba com o processo da religião de uma maneira racional, sem abuso, sem nada. Ele fala a verdade. Sobre os Estados Unidos, ele fala assim: de fato, tenho a dolorosa consciência de que meu país hoje parece, como nenhum outro momento da sua história, um gigante belicoso, desengonçado e mentalmente obtuso. Isso você está falando do próprio Estados Unidos. Agora, minha rejeição do cristianismo pública e contínua não me preocupa nem um pouco. É o que eu falo aqui, a mesma coisa. Agora veja, isso é que eles chamam que a gente é
Aquilo que o rapaz falou, que se eu não sou, eu vou ler aqui que ele está falando isso também. Ele está respondendo as coisas todas que acontecem aqui comigo. Arrogante. Agora aqui, ó. Mahavira, que é o patriarca jainista, ele superou a moralidade da Bíblia com uma única frase, liquidou com a Bíblia. Você sabe, eu vivo falando que a Bíblia é um livro belicista, pornográfico e boboca. Está cheio de besteira lá. Agora, ele fala da seguinte maneira, colocando Mahavira, que é o processo do jainista lá. Olha o que ele escreveu. Isso é o resumo de tudo, que é o que a gente procura ver. Não ferir, abusar, oprimir, escravizar, insultar, atormentar, torturar ou matar nenhuma criatura ou ser vivo. Isso é o que a gente está procurando fazer. Isso é o Mahavira, falou, o jainista. E supera as coisas, todo o J. Cristo, tudo que ele fala por aí. Agora, outra coisa. Lá pelas tantas, ele expõe a opção de coisa e fala: há um tipo de crença que é genocida, que acaba com os outros, vocês sabem. Esses fanáticos, todo o negócio lá da Bósnia, lá no Sudão, todo dia tem. Agora aqui. Os estudantes secundaristas dos Estados Unidos se classificam abaixo dos estudantes de todos os países europeus e asiáticos em teste de compreensão de matemática e ciência. Estamos construindo uma civilização da ignorância. Isso para mostrar, porque os Estados Unidos, todos esses países que têm muito habitante mais avançado, são os únicos que são fanáticos religiosos. Ele explica isso tudo aqui. Agora aqui, sobre arrogância. Vou ler para vocês o que é que ele está falando. Não é o que faz os crentes religiosos. Uma das monumentais ironias do discurso religioso aparece na frequência com que as pessoas de fé elogiam a si mesmas por sua humildade, ao mesmo tempo que condenam cientistas e outros não crentes por sua arrogância intelectual. É o que acontece comigo o tempo todo. Na verdade, não existe uma visão do mundo mais repreensível em sua arrogância do que a visão de um crente religioso. 2 pontos. O Criador do universo se interessa por mim, me aprova, me ama e vai me recompensar depois da morte. Minhas crenças atuais, vindas das Escrituras, continuarão sendo a minha expressão da verdade até o fim do mundo. Todos os que discordam de mim passarão a eternidade no inferno. Está tudo lá, né? Agora, um cristão médio numa igreja média, ouvindo um sermão dominical médio, chega a um nível de arrogância simplesmente inimaginável no discurso científico, mesmo considerando que já houve algum cientista extremamente arrogante. Então, ele responde àquele processo que o rapaz estava falando sobre o meu caso. Agora, aquilo que eu vivo falando aqui, que todos esses conflitos religiosos, tudo tem religião, né? Ele fez uma listagem do negócio só para chatear. Está tudo aqui. Então ele diz o seguinte: o terrorismo islâmico é um exemplo recente desse tipo de comportamento aí dos fanáticos religiosos. Aquilo que eu falo aqui. Segundo, pessoas em número muito maior ainda entram em conflito umas com as outras porque definem sua comunidade moral com base em sua filiação religiosa. Então aí vai. Os muçulmanos tomam partido de outros muçulmanos, os protestantes de outros protestantes, os católicos de outros católicos. Esses conflitos nem sempre são explicitamente religiosos, mas o sectarismo, a intolerância e o ódio que separam uma comunidade da outra, muitas vezes são produto de suas identidades religiosas. Então aí ele diz: assim, muitos conflitos que parecem motivados apenas por preocupações territoriais são profundamente enraizados na religião. Eu venho falando isso faz 50 anos. Vemos exemplos recentes nas lutas que hoje atormentam a Palestina. Já falei isso aqui quantas vezes? Judeus contra muçulmanos. Os Balcãs, sérvios ortodoxos contra croatas católicos. Sérvios ortodoxos contra muçulmanos bósnios e albaneses. Irlanda do Norte, protestantes contra católicos. Caxemira, muçulmanos contra hindus. Sudão, muçulmanos contra cristãos e animistas. Nigéria, muçulmanos contra cristãos. Etiópia e Eritreia, muçulmanos contra cristãos. Costa do Marfim, muçulmanos contra cristãos.
Sri Lanka, singaleses budistas contra tamils hinduístas. Depois eles falam que os hindus não têm nada, eles também estão em guerra o tempo todo. E os budistas, idem. Eles falam que budista não entra nisso, está tudo aí. Filipinas, muçulmanos contra cristãos. Irã e Iraque, muçulmanos xiitas contra muçulmanos sunitas. Matam todo dia, 40, 60. Ontem mesmo foram 40. E mulher, hein? Cáucaso, russos ortodoxos contra muçulmanos chechenos. Muçulmanos do Azerbaijão contra armênios católicos e armênios ortodoxos. Está tudo aí. É o que eu já falei aqui. Lembra uma vez que eu fiz uma listagem dessa também. Agora a dele é mais completa. Essa aqui é perfeita. Agora, ele está falando aqui, ó, a verdade, a espantosa verdade é a seguinte: em pleno ano de 2006, foi quando ele publicou o livro, uma pessoa pode ter recursos intelectuais e materiais suficientes para construir uma bomba nuclear e mesmo assim continuar acreditando que vai ganhar 72 virgens como prêmio no paraíso, que é o processo muçulmano. Gente, isso tudo é uma vergonha. Esse livro, ó, eu acho que todo mundo devia ler esse livro. Qual é o título inteiro? Carta a uma Nação Cristã. Ele tem 100 páginas, vale a pena ver. A editora é a Companhia das Letras. Ele foi publicado em 2006. Valdo, Tem aí na epígrafe, tá? É só ir lá. eu achei interessante nesse livro que aqui no Brasil a gente encontra mais o religioso moderado do que o religioso fundamentalista. E ele também coloca opiniões sobre o religioso moderado, que é a pessoa que tolera outras religiões, que não tolera, considera tem o tudo mesmo, certo. ele também está errado mesmo. Então, eu acho interessante que foi ele por coloca isso que eu deixei religião, tudo isso, faz que quase 50 anos. o próprio religioso moderado, ele também faz mal Faz, é lógico, por ele é tolerar mais os um. extremistas e também ele é incoerente Ele é com a mais própria um lá religião dele. dentro. Pois Porque tem coisas escritas na religião dele que ele verdade. escolhe aceitar Tem ou escolhe certos ignorar. argumentos nessas 100 páginas que eu nunca vi em livro nenhum desse negócio. Então, eu acho Esse interessante livro é o maior deles. para a nossa argumentação no nosso meio, que a gente encontra mais pessoas moderadas, que é o melhor religioso dessa moderado também história tem aqui, prejuízo. O que é melhor dessa história é o seguinte: nós aqui da Conscienciologia não somos nem religiosos e nem somos materialistas igual ele. Nós somos a terceira posição. Banana para ambos. Mas agora, a argumentação dele é fantástica. A gente não pode tirar isso da cabeça. Professor. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. O Longevitar, a Associação Internacional de Longevidade, ela está procurando agora a construção do condomínio. Há um detalhamento do empreendimento. As doações podem ser feitas na agência do Banco do Brasil. Qualquer coisa é só falar com a turma da Longevitar. Levanta a mão, olha lá. Quem quiser, fala com ela. É muita gente. E gente boa, hein? Agora, aqui está falando o detalhamento do empreendimento e o processo, a infraestrutura do condomínio, as residências, o paisagismo, tem tudo aqui. Vale a pena vocês verem a situação lá com a turma. Entende? O Longevitar vai o máximo. Você já viu alguma coisa? Dá uma olhadela, João. Vale a pena, você que entende bem do assunto. Agora, ó, vocês viram eu falando que eles iam chegar? Então, eles chegaram. A partir de hoje, às 16 horas, estará à venda na Livraria Epígrafe, no CAEC, a primeira edição dos DVDs da Tertúlias Conscienciológicas, contendo todos os arquivos de áudio, de vídeo e os verbetes referente às aulas de maio de 2009. É o primeiro mês que está sendo lançado. Aqui, ó. Agora, ó, é para computador. Não dá para colocar em outro lugar, porque é muita coisa. São 60 horas que tem aqui. Não dá para você ver num dia, tá certo? Precisa de, no mínimo, um mês, 2 horas por dia, para a pessoa ver isso tudo, que é um mês inteiro. Agora, ó, os arquivos de áudio e vídeo daquele mês permanecem inéditos até o momento. Ainda não foi distribuído, ninguém sabe o que a gente falou aqui em maio. É a primeira vez que sai. É por isso os escolhemos para compor o primeiro lançamento. Os outros vêm depois. Desde a proposta inicial de confecção do produto,
fizemos várias modificações visando a melhoria da acessibilidade ao conteúdo. Portanto, trata-se de material superior ao planejado anteriormente. Desse modo, fizemos também um ajuste no valor inicial divulgado e os valores atuais são R$ 25, é o preço normal, e R$ 20 para os amigos da enciclopédia. Tira 5 pratos. Vale lembrar ainda, os DVDs ou DVDs serão para utilização em computadores ou demais media players, mas não funcionarão nesse primeiro momento em aparelhos de DVD convencionais. Afinal, é impossível disponibilizar um único DVD o conteúdo equivalente a 60 horas de aula. Eles estão tendo dificuldade com isso. Então pode ser que venha o próximo. Agora, ó, ele está bonitinho, amarelo, com a tertúlia, etc. Então, ó, de modo geral, para todo mundo é 25. Para os amigos da enciclopédia é 20. Esse aqui é meu. Tá certo? Eu, oportunamente, quero ver as bobagens que eu andei falando. Se é que tem alguma aí, eu preciso examinar isso. Que às vezes vocês não estão tendo a coragem de me falar a verdade. Eu, então, vou ver com calma. Agora, eu vou fazer incerta. Você olha um pedaço assim, depois olha um outro pedaço lá, porque assim eu pego tudo que quer que precise, com calma. Aí, se precisar, eu vejo tudo. Entende como é que é? É uma saída. Agora, gente, outra coisa. Aqui tem um livro que acabou de sair. Humberto Eco, A Vertigem das Listas. Eu ainda não vi, porque ele acabou de sair, essa semana que isso aqui saiu. Agora, é um livrão, o Humberto Eco está fazendo média aqui com processo de arte. Tem muita coisa de lista de processo de arte. Eu quero ler com calma, mas agora as ilustrações são lindérrimas. Olha só. Não, é impressionante isso aqui. Ó, aqueles clássicos. É a Itália, né? Italiano gosta dessas coisas todas do passado aí, estão ainda na Idade Média. E deve ter santo aqui. Humberto Eco gosta desse troço. Agora, é interessante. Tem ilustração de tudo quanto é tipo aqui. Agora, tem o Inferno de Dante, né? Essas coisas todas devem ter, né? O processo do comunismo lá, com as coisas todas. Então, chama A Vertigem das Listas. Eu sou um cara das listas, por causa da enumeração. Agora, vocês sabem que tem um livro das listas, que já saiu há muito tempo sobre esse assunto, é antigo. Ele está atrasado nesse negócio de lista. Eu já falo disso faz 50 anos. O livro das listas, se não me engano, ele tem uns 30 anos. Preciso de ver, ele deve ter uns 30. Então ele está chegando depois. Agora, o livro é muito bonito, é um livro de arte, né? Isso aí deve ser livro que ele fez para dar de presente como brinde nas indústrias, aquele negócio lá que faz. Deve ser, é muito bem feito. Agora, voltando à fase existencial, afinal de contas, qual a fase existencial que você está? Está na executiva? Estou no final da preparatória, início da executiva. Então tá. Agora, a executiva tem que ser a consecução. Então é da consecutiva. Que o povo não quer que fale em execução. Porque se você está fazendo executivo, você está matando alguém? É assim que eles acham. Executou alguém. Executou. Volta, aqui na página 15, Interaciologia, segunda linha. Você fala da interação Grupo-Karmalogia Max-Proex. Você poderia aprofundar essa interação? O problema todo é o seguinte. Na Grupo-Karmalogia, nós temos aqui o nosso processo. Então, tem muita gente, vocês, por exemplo, estão trabalhando mais ativamente, de maneira atuante, dentro da Cognox, vocês estão dentro dessa Max-Proex, querendo ou não. Isso faz parte de vocês. Agora, só tem aí aquela pergunta cretina básica, o pretinho básico que a gente fala. Que onde é que está seu livro? Agora, antes disso, onde é que estão seus verbetes? E antes dos verbetes, onde é que estão seus artigos? Esses livros aqui são lá para baixo. Você dá uma olhada, é interessante. Professor. O que mandou. Isso aí parece o autor que mandou para mim. Professor, aqui, ó. Sim. No B. Por que você considera a Bíblia um livro pornográfico? Olha lá o que é que tem em matéria de pedofilia.
Tem um monte de coisa. Pedofilia? Começa por aí. Um dos Conheço. maiores problemas que eu acho da sociedade atual é o processo da pedofilia. Ele fala aqui, o Harris, fala sobre a pedofilia da igreja, com calma, lá os negócios todos dos cristãos. Entende? O negócio é sério. Agora, a Bíblia tem muita coisa disso. Chegou. Outra coisa, tem coisa muito mais séria lá, é só ler, você vai ler. Eu quero dar Ele cita algumas coisinhas, mas a Bíblia é um poço de tolice. Para mim, um dos grandes tolicionários da vida humana é a Bíblia. A chamada Bíblia Sagrada. Começa a tolice por aí. Está entendendo? Agora, uma vez, vieram uma série de jornalistas de diversos lugares falar comigo. Aí tocaram no assunto. Então, um deles levantou e falou assim: eu queria saber do senhor, o que o senhor acha da Bíblia? Eu falei assim: é um grande livro pornográfico. É uma, e falei a palavra, só uma letra. Sabe aquela letra que eu falo? Aí o rapaz olhou para mim e viu aquilo tudo, foi embora. E eu continuei com um debate com o jornalista. Quer dizer, o cara era fanático. Isso foi de cara, assim, ó, na reunião. Isso foi feito lá embaixo, lá na holoteca. Tinha aí eu não sei quantas pessoas, mas eu acho que tinha uns 30, você lembra? Uns 30 pessoas tinha, né? Tinha mais de 30. Agora, eu falei só para liquidar com o assunto, para mostrar a nossa posição, né? O que vai fazer? Agora, esse livrinho, vale a pena ler. Clareia uma opção de coisa. Voltando à questão da pergunta do Loja, essa interação Grupo Carmologia e Max ProEx, o senhor comentou da questão das pessoas que estão mais ativamente aqui, estão já na Max ProEx. Aí, na ordem, né? Artigo, verbete, livro. O senhor pode aprofundar mais ainda essa interação com relação ao grupo? O que eu vejo é o seguinte: se vocês estão trabalhando aí no front da batalha nosso, com essa situação toda, vocês têm que entrar no processo máximo do trabalho que nós estamos fazendo na Cognops, na Conscienciologia e na enciclopédia. Os pontos básicos é de chegar na Mega Gescom. Para chegar na Mega Gescom, que o ideal é uma obra escrita, um livro publicado, seria artigo, verbete, livro. E livro, talvez seriam livros. Então o ideal seria artigos, verbetes, livros. Quer dizer, tudo no plural, para mostrar o que é que vocês estão fazendo. Agora, com isso, nós vamos ter dentro, com todos nós vamos ter uma cápsula do tempo. Vai ter o processo da continuidade. Mas cada um vai ter o seu. Então, há uma cápsula do tempo pessoal e uma cápsula do tempo grupal. Agora, eu digo para você, pensa bem, Cris, na próxima vida, se você fez essas 3 coisas e entrou aqui, você vem aí na próxima vida, começa a mexer. Se bater alguma coisa da Conscienciologia na sua mão, vai te dar na hora. Por muito menos a gente já tem. Agora veja, o que falta para nós é que nós não fizemos cápsula do tempo nas vidas anteriores. Agora nós estamos fazendo. E outra coisa, estão fazendo com um grupo. Atualmente são 609 pessoas que vieram para cá. Você sabe que já tem um monte de advogado? Você viu o tanto que tem? Você lembra quando começamos aqui, que tinha meia dúzia só? Hoje tem 5 vezes mais. Vocês pensam bem nisso. Como é que nós estamos? Outra coisa, já tem 46 autores, né? O negócio é seríssimo. Olha, o professor Juarez Freitas pediu aqui para avisar os pesquisadores do grupo de pesquisa da sustentabilidade, olha aí você, Magali, que estará em Foz no período de 3 a 13 de janeiro, a fim de dar encaminhamento às pesquisas. Muitas graças, está falando aqui. Então é 3 a 13 de janeiro. Quer dizer, daqui 4 dias, então, o Juarez está aí. Tá certo? Professor. Vamos ver se vocês sustentam a sustentabilidade do Juarez. Professor, aqui Sim. no ar. Aqui. Oi.
Na página 15, em laboratoriologia, poderia colocar o laboratório conscienciológico do curso intermissivo? A gente às vezes coloca em alguns lugares, mas aqui nós não fazemos tanto não, porque o problema é aqui, não é lá mais. É a fase existencial, não é a fase intermissiva. Entende? Foi por isso que não foi posto. De vez em quando a gente fala nesse laboratório. Você gosta muito disso. E na interaciologia, sim, você poderia aprofundar mais as vivências compartilhadas nas interações intergeracionais? As vivências compartilhadas nas interações intergeracionais. Nós agora já temos até umas técnicas que estão sendo aplicadas nisso. Aqui tem, primeiro, Evolucim, que trata de criança. Segundo, a Civex, que trata dos adolescentes. Mas existe a reaprendência que amplia o processo da Civex. E depois disso, tem a Apex, que trata do povo da meia-idade, que já está na fase de elaboração e produção da PROEX. Você está entendendo? A realização dela. E depois, agora, tem a Longevitar, que já trata da turma de 65 anos para cima ou 60 anos. Um dia desse, uma pessoa reclamou de mim, porque eu falo que a terceira idade começa aos 65 anos. Eles estão achando que todo mundo agora é 60 anos, já é da terceira idade. Eu não, eu estou na 65, e foi isso que a gente aprendeu, não adianta forçar a barra. Tem que aumentar o negócio para lá, e eles estão diminuindo. Professor, a lei do Brasil, aqui, Tânia, no ar. Sim. A lei do Brasil, a pessoa idosa é 60 anos, porque é Brasil. É um país em desenvolvimento, até 60 anos. Teve não é? gente que foi dar me reclamar sobre isso. Eu falei assim, não, por causa disso não. Você pode ficar mais velho antes do tempo, não quer dizer nada. Você pode entrar na terceira idade aos 60, qual é o problema? Tem tanta gente que entra aos 45 com tóxico, fica... Professor, eu tenho outra questão, posso? Pode falar. É na página 14, na fatologia, na penúltima linha, aqui no final, o senhor fala de uma fase executiva madura e do completismo, e também de uma fase executiva longa. Seriam as mesmas coisas, são diferentes? O que é essa fase executiva longa? A fase executiva longa é a minha, por exemplo. Eu estou te dando um exemplo bem claro. Tá. É distributiva? Eu estou na produção desse processo há quantos anos? É distributiva, que o senhor coloca na exemplologia? Também é distributiva, ela serve, né? Pode ser executiva também, né? É executiva. Você olha bem aquela que a pessoa está produzindo, essa que é a coisa séria. É a produtiva, a prolífica. A pessoa não está apenas preparando, ela não está fazendo um ensaio, um rehearsal. Ela está funcionando, atuante, produzindo. Isso é que é. Eu já estou há alguns anos. Porque o senhor deu uma qualificação longa. Então é bom que ela seja longa, que ela seja produtiva. Enquanto eu estiver lúcido, vocês têm que me aguentar aqui, né? Pode ser revezamento também. Vocês têm que me aguentar. Professor, pode ser autorrevezamento. Pois olha aqui, ele está falando, aumenta a expectativa de vida, vai aumentar isso tudo. Entende como é que é? Então, por exemplo, a terceira idade, em vez de ir para 60, pode ser que ela vai para 75. Porque a pessoa vai começar todo mundo a viver 120 anos. Agora, eu não vou mudar uma coisa. Preparatória até 35 só. Se não, aparece aquele cara de 50 anos e diz, estou no preparatório. E a gente dá uma cuspida na cara dele, porque esse não dá, né? Só na base do cuspe. Não dá. Você sabe que tem gente que vem aqui com essa, né? O cara não. Como é que você está? Não, eu tenho 45 anos, mas você sabe, eu tenho que ficar com a mamãe e tal. Então, assim do canguru não é fácil. É ele que fica com a mamãe. Não é a mamãe que toma conta dele, não. Aí eu falo para ela assim, o rabo da saia dela é de baiana, daquelas rodadas.
Gente, todo dia tem gente aqui, que ainda tem gente na família nuclear, que é canguru. Semana passada eu atendi os 2 casos aí mais sérios. Sempre tem, faz parte do serviço. Então, essa fase existencial, preparatória. Outra coisa, para vocês na próxima vida, preparatória vai até os 12 anos, não é isso? Que é aquela nossa. Tem que ir até os 12. Eu, nessa minha vida, eu fui até os 14. A minha preparatória foi até os 14. 14 anos eu já sabia tudo. Então, veja, na próxima eu quero ir para os 8. Agora, a média, vamos ficar entre 8 e 14, vamos colocar 12. Está entendendo? Então, vocês têm direito de fazer o preparatório próximo até os 12 anos, tá certo? Olha bem o que vocês vão fazer. Nessa ocasião, não vai ter mais velocípede. Precisa ver o que vocês vão fazer. Tá certo? É. Professor Baldo. Aí a gente vai pegar o Tiago, por exemplo, e dar um jeito nele. Quanto tempo que foi a sua preparação? Como é que foi isso aí e tal? Tem que ver. O que é que ele fez? Mas fala, Cris. Sim, professor. Interaciologia, página 15. Sim. Ao último item. O último. Sim, último. A interação interconsciencial, interdimensional, dupla, trio, quarteto nas práticas da TENEPS. O caso todo é o seguinte: a dupla na questão da TENEPS é o assistente intrafísico, o tenepsista e o amparador extrafísico. É o que cria a dupla básica. O trio é quando tem, além do intermissivista, ou do tenepsista, o amparador extrafísico e o assistido. Agora, e o quarteto nas práticas da TENEPS? É a hora que tem assistência para 2 simultaneamente. Ou tem uma outra coisa mais séria, que às vezes vem a pessoa trabalhando com o processo todo e vem até um evoluciólogo junto do amparador. Então, o quarteto aí, ele modifica muito, existe muita coisa nesse sentido. Agora, o quarteto mais sério que eu falo é quando tem o tenepsista, que é também o fiexista. E ele tem 2 amparadores, às vezes. Um da TENEPS e o outro da UFIEX. Tem período que, às vezes, ele vai ter isso. Depois é que vem o assistido. Você entendeu isso aí? Agora, tudo há uma interação. Um depende do outro. Entende? Tem contato e interdependência. E há um sinergismo nisso. De modo que é muito importante. Obrigada. Agora, eu queria falar para vocês o seguinte. Aqui o processo do Release English Tertúlias Project. É o projeto das tertúlias em inglês. A equipe de tradução simultânea, divisão do departamento de transmissão do tertuliário, começa a partir de hoje, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010, a disponibilizar um arquivo por mês com a gravação de tertúlia traduzida oralmente para o inglês. Excepcionalmente, para o lançamento especial, serão disponibilizadas simultaneamente 2 gravações. Aula 1668, Consciential Machine, Intraphysiology. E segunda aula, Power of Truth, Mental Somatology. Então, quer dizer, a máquina consciencial e o poder da verdade. Para acessar os arquivos, visite a página English Tertúlias Project, a partir do link da primeira página do site das tertúlias conscienciológicas. Esse trabalho se alicerça, é bom os teletertulianos lá do fim do mundo escutar bem isso, né? Esse trabalho se alicerça na convicção de que o conhecimento de ponta deve franquear todas as fronteiras linguísticas e se tornar acessível ao maior número de pessoas possível. A equipe é composta de 4 membros: Alba Cardoso, Bartira Pressoto, Otto Mendonça e Tatiana Mota. A intenção
disponibilizarmos mais arquivos mensalmente, e para alcançar esse objetivo, convidamos os interessados com experiência e envolvimento profissional com o idioma inglês a entrar em contato com o Otto, coordenador da equipe, ou com o Leandro, coordenador da transmissão. Agradecemos a atenção. Equipe de tradução simultânea, transmissão, tertuliário. Uma coisa muito engraçada que eu achei aqui é o seguinte: dos 4 membros que tem aqui, tem 4 com 2 T's. Pressoto, Otto, que é mais ou menos a mesma coisa, e Mota, tudo com 2 T's. Que coincidência grande isso aqui, hein? Essa turma tem que ser aqui, fazer literação, TTs, negócio seríssimo. Agora, é engraçado, né? Pois é, o Otto está ali, está lá. Vocês estão entendendo? Tem 3, dos 4 de vocês, tem 3 2T's. Já reparei. Curioso. Double T, curioso, pois é. Tá certo? É. Agora, você quer falar alguma coisa sobre isso? Explica mais aí para nós. Sim, a ideia da... Você já notar que ele está mais forte ultimamente? Ele engordou, então a gente pode tocar serviço nele. Pois Mas é, fala. a ideia da nossa equipe é justamente agregar valor ao tertuliário, na ideia de que para alcançar os intermissivistas, nós não podemos ficar apenas com português. Então, a ideia do inglês é justamente alcançar mais gente, né, trazê-los para cá. Isso é muito bom. Falar a mesma língua, né? A ideia é falar a mesma língua. Estou de pleno acordo com você. Não falar as mesmas línguas, que nós aqui temos várias. Né? Pois é. Isso é muito importante. Agora aqui outra pergunta. Como é feito o desassédio mental somático? O que a gente faz com uma pessoa assim? Vai dar o quê? É o o CD-ROM da enciclopédia, né? O melhor é você pegar o CD-ROM da enciclopédia e ver desassédio. Busca lá, procura. Há tenepsistas que pensam em interromper a TENEPS, pois não sentem o amparo e acham que a mesma não estaria ocorrendo. É possível a assistência e o amparo ocorrerem sem a pessoa perceber? Sim, mas isso é só no período de desenvolvimento. É prudente parar a TENEPS para avaliação? Não, não é. Como tentar detectar o problema na fase preparatória? Trabalhando mais para a TENEPS, pensar no assunto, se preparar, exteriorizar energia através do EV antes, durante o dia, para a pessoa se preparar para a TENEPS. O que levaria o amparo a deixar o amparando? Preciso de responder isso? Autoassédio, em primeiro lugar. Segundo, heteroassédio. Seria a falta de reciclagem? Não. Mas é autoassédio. O senhor já teve experiência com pessoas com esse tipo de problema? Se já. Há dezenas de anos. No ano de 2010, o senhor respondeu muitas perguntas sobre a sua convivência com Chico Xavier e Paulo Coelho. Durante esse período de contato com Paulo Coelho, quais foram os estudos que fizeram em conjunto? Foram sobre magia e ocultismo? Poderia falar algo sobre essa convivência? Não. O meu processo com ele é que a gente fazia debate público junto, uma opção de coisa, quase sempre falando sobre processos em geral da consciência. Nós fomos muitas vezes à televisão, etc. Tal. Ele às vezes ia lá em casa, tudo isso. A amá-lo, eu às vezes colocava e pedia amá-lo para ter contato com ele, para indicar as coisas, porque nós aparecíamos nos mesmos eventos, junto, de tudo quanto é tipo. Não, ele é que me falou, quando ele viu, assim, Valdo, depois que você inventou essa palavra cosmoética, você pode dessomar, que você já fez tudo, já valeu a sua programação de vida. Só com a palavra cosmoética. Uma outra coisa, ele via as pessoas assim e falava assim, olha, isso aí não é comigo. Fala com o Valdo, que ele é que gosta desse negócio de palavras, de tudo quanto é coisa nova. Você é com ele. Entende? Porque o meu negócio de debulhar processo de palavra do ponto de vista da lexicologia, etc. Tal, ele era implicado com isso. Agora, ele não consegue fazer estado vibracional, por isso que ele não... Mas ele não tem muito interesse nisso, porque ele não quer mudar as coisas dele, porque deu certo. Uma outra coisa, foi ele que falou para mim lá, pelas tantas, depois dele publicar alguns livros, eu virei para ele, Paulo, quando é que você vai tomar vergonha na cara e começar a fazer atares? Vai ficar só na Tacom?
assim, não, eu vou colocar 10% em cada novo livro de Tales, de fazer a tarefa do esclarecimento, em cada livro. Depois disso, ele escreveu aquela da prostituta, a dona, que é, você sabe, uma de prostituta, mas ele está danado, piorou tudo. Mas ele está fazendo força, não sei como, lá o que ele está fazendo, mas está. De vez em quando ele aparece nas coisas todas aí, França, etc. Tal. Poderia indicar uma técnica para o desenvolvimento da interlocução com o amparador? Sim, praticar a TENEPS todo dia e se dedicar ao processo. Você vai ter interlocução, não demora. É só se firmar. Tenha que persistir. Meu pai tem um mini mercado e quando estou disponível vou para lá ajudá-lo. Contudo, ocorrem alguns fenômenos, no mínimo, interessantes. Quando estou no mercado, vejo algumas pessoas entrarem para comprar e quando me dirijo ao balcão para atendê-las, não tem ninguém. Inicialmente ficava bastante assustado. Agora já estou acostumado, pois já faz anos que ocorre tal fenômeno. O senhor poderia dizer o que pode estar ocorrendo? O que essas concierges poderiam estar querendo? Elas estão com fome. Supermercado geralmente é comida. O negócio todo é por aí, não tem dúvida. Existe isso. É aquela turma que foge quando está ameaçando uma tempestade. Mas fala. Valdo, aqui na estrangeirismologia, da primeira para a segunda linha, você fala o intermissivista e o autodiscernimentário. Você pode falar desse autodiscernimentário? O autodiscernimentário, isso é do intermissivista. O caso nosso é o seguinte: tudo que nós fazemos dentro do processo da conscienciologia, principalmente na difusão ou divulgação dos princípios conscienciológicos, visa alcançar, o objetivo é alcançar o discernimento das pessoas. Então, todos os cursos, eventos, locais e tarefas que nós temos, inclusive o tertuliário, estão englobados dentro desse autodiscernimentário. Agora, o auto é delas. Aqui o nosso é o discernimentário. Por isso que lá, do outro lado do rio, chama discernimento. Agora, o auto é a pessoa que tem que se julgar o que ela está fazendo dentro desse ambiente, desse contexto, desse holopensene de discernimento. Então, o autodiscernimentário, o que você tem? Você tem um escritório onde você desenvolve suas ideias? Qual é o local que você trabalha? Estudo é o discernimentário. Agora, é a sua condição que está ali. O que é que você faz? Então, é um holopensene dedicado à ampliação e aprofundamento do discernimento da pessoa. Agora, com isso, é lógico, né, o Locha? A pessoa, sendo intermissivista, ela vai ampliar o processo de recuperação dos cônscios, as unidades de lucidez. O discernimento maior, a coisa mais séria, tem que entrar por aí. Se ela recupera, aumenta o nível de lucidez. Aumentando o nível de lucidez, ela tem mais capacidade de se assenhorear, aurir conhecimento, a cognição. Aumenta o discernimento. Esse é que é o caminho. O interesse é esse. Agora, eu acho que nós estamos conseguindo, pelas realizações que tem. Se olha bem como hoje esses cursos que a turma dá aí, como eles são densos, intensos, são sérios. Muita gente vem falar dos cursos todos. Como é que fica? Isso aí tudo aumenta o discernimento da pessoa. Agora, você está entendendo por que eu dei a palavra discernimento, o nome lá, né? Em cima do lance. É o caminho nosso, é a coisa mais séria, é o que a gente precisa. Agora, junto com isso, tem a cosmoética do lado de cá, né? Deixa eu ver, né? Mas olha, nós temos ainda tempo aqui até chegar na 1h45, eu estou de olho aqui. Ainda tem. Pode falar, Tiago. Acerca de visitação técnica. Hoje eu estava ali, livre ali, aí apareceu um rapaz que queria visitar aqui, daí eu dei uma geral sobre a situação aqui. Mas se você for indicar, ou não sei, às vezes já tem alguma indicação, uma listagem do que seria prioritário apresentar para os novatos assim que chegam.
Você pergunta para a pessoa o que você faz na vida. Perguntei, é policial, estava O escrito. que ela faz? Policial. Policial. Então, policial, a primeira coisa, tinha que mostrar aqui, para ver os nossos processos de segurança e o porquê que é que a gente junta todo mundo aqui. Isso para ele é importante. Agora, interessante, ele está estudando farmacologia. Daí mostrei dicionário de biologia, mostrei algumas Agora, o coisas. policial também é mostrar para ele, se ele viu, por exemplo, as concertinas, que ronda tudo aí, que cerca os muros nossos. Mostrar para ele os guardas que nós temos, serviço de segurança, mostrar a placa que tem da Monital, tudo quanto é lado, é tudo segurança, isso tudo é importante. Entendendo? Mostrar as câmeras que a gente tem por todo lado aqui, que o povo nem vê. Só lá em casa tem 12. Entendeu? Agora, de vez em quando, está precisando de um policial para afastar as vespas, marimbondo, etc., que fica nas câmeras. E outra coisa, eu vou olhar então na televisão, lá na grandão, né, no ecrã, aparece aqueles bichos enormes. As asas enormes, tudo quanto é jeito. Tem uma agora do lado lá de casa, nós ainda não tiramos, que precisa ir com amor e carinho com aquilo, né? Estou esperando a turma para pegar. Mas bloqueou toda a área. Então, tu considera que sempre importa dependendo da pessoa que mostrar? Tem que ver o que ela quer. A primeira coisa, o que você se interessa? Isso é a segunda pergunta. O que você se interessa? Aí ele fala assim, não, interessa pelo assunto tal. Aí você leva o homem lá no Holocico, na Holoteca. Mostra para ele o que tem, como é que é. Mostra para ele o que é a Cosmo, sabe? O processo cósmico dos artigos, dos recortes, o clipping. Então, a cosmogramagem geral do processo. Milhares de coisas que nós temos lá nesse sentido. Isso também ajuda. Inicialmente, você colocava a questão das fases da PROEX em duas, né? Fase preparatória e fase executiva. E agora você está propondo aqui essa fase acabativa. Que você já vem falando, mas... Não, eu sempre falei isso, mas assim, em plano secundário. O que interessa é o povo entender até chegar na executiva. Você não fazia essa separação. Agora, essa acabativa, a mega GESCOM, a fase existencial final, a obra-prima pessoal, o auto-revezamento multiexistencial, a editares, o complexo, a Max Morex, a Extra Proex, o Max Complex, e a fase culminante, final, no âmbito da expansão da longevidade estatística humana atual, ano base 2010, os extrapolacionismos evolutivos. Então, só para ajuste, até para a gente, da PEX também nos nossos cursos, trabalhar com isso. A questão, antes a gente considerava complexo, né, essa finalização na própria fase executiva. Agora a gente pode então já colocar... Você pode passar para cá. Para fazer mas agora acabativa, o que é interessante, né, é que o problema da Max Proex, Extra Proex e Max Complex, isso tudo você tem que começar a expor lá. Sim, não, isso o a povo gente entender. Fala. Por quê? Já tem gente aí entre vocês que já vão alcançar isso aí. É bom a gente já esclarecer que isso tudo é possível. Senão vem aquela pessoa e fala, olha, tem uma coisa nova. Aí você fala, não é tão novo, porque a gente já estudou que isso aí vem do curso intermissivo. Agora, o problema é a fase culminante, que não é a UTI. Tá. Mais uma pergunta. Pode acontecer dentro da fase acabativa, ela está dentro dos 70 anos ali, né? Até os 70 anos. Eu estou nessa, né? Não, você já passou disso, certo? Não, estou mais velho um pouquinho, mas eu acho que eu estou com 55 anos. Não me entenda mal. Eu estou com 55 anos hoje. Não, o que eu quis dizer é que você coloca de 36 aos 70 a fase executiva. O que eu quis dizer é 71 em diante. Não, olha, todas essas idades aí nós vamos ter que mudar. O povo começando a viver 120 anos, como é que vai ser? Alguns de vocês já vão fazer isso, vão rir de mim. Olha, o Valdo é dessa época, tal. Coitado, veja. Todo ultrapassado aqui e tal. Eu estou doido para chegar esse dia. Para vocês falarem, é o máximo, né? Alcançar essa vitória. Vocês vão rir de mim. Mas não é, precisa, é o jeito de vocês entenderem o processo. O que eu queria dizer que antes... Agora, mesmo nessa época, lembre-se, é só até os 35. Não, a fase preparatória. Só até sábado, aquele negócio da televisão, só até sábado. É só até os 35. Depois disso... Não tem negocinho. Vem
a espada de Damocles na cabeça da pessoa. Perto do Professor. corono chakra. Professor, Sim. aqui ó, aqui no B, aqui. Eu estou com a minha irmã, a Vânila, e ela tá com... É a primeira vez que ela vem aqui, ela tem uma pergunta para fazer. Faz favor. Boa tarde, professor. É a primeira vez que eu tenho contato aqui, né, com a Conscienciologia, apesar da Tamara participar há muito tempo. E a pergunta que eu vou fazer talvez seja muito simples para vocês que estão aqui atuando. Nós topamos qualquer pergunta. Agora, para mim, ela seria como a essência para entender esse processo evolutivo do grupo. Eu trabalho na área jurídica e tem algo que eu sempre questiono muito na área do direito, que é a questão dos termos complexos, o que eu observo, e que isso é uma forma de poder. No momento em que a palavra ela não é acessível a todos, ela é uma forma de poder de detenção de conhecimento e exclusão de outra parte, de pessoas que não têm esse conhecimento. E achei que o senhor aqui fala com muita profundidade, mas muitas coisas eu não consigo compreender pela complexidade do palavreado, é muito diferente. Mas você acabou de chegar, o que você quer? Você jejuna. O fato de você ter acabado de chegar... Você está engatinhando. Mas por quê? Qualquer coisa eu vou te dar uma mamadeira. Sim, não tem problema não. Eu acho que isso é normal. Renascer e reaprender. Outra coisa, nós aqui trabalhamos com ciência. Por exemplo, não, mas a minha pergunta o senhor não deixou fazer ainda. Não, mas só para a minha pergunta é o porquê da alteração das palavras. O que tem? O porquê as palavras são Sim, tão diferentes. Sim, eu vou te explicar justamente isso. Isso aí é orismologia. Orismologia. Deixa eu explicar. Essa que é a minha pergunta. Deixa eu explicar. Uma pessoa vai lá falar com você, não entende nada de direito. Vai ser igual você aqui, que não está entendendo nada de conscienciologia. Direito é uma ciência. A ciência do direito. Ela é ilusória, na verdade, ela não é uma ciência. Ela é uma ilusão. O direito não é uma ciência. É uma ilusão. Nós estudamos até a paradireitologia. Olha, eu sou rábula, eu sou da rabulística. Eu já estudei muita coisa de direito. Um dos meus maiores amigos foi o Ponce de Miranda. Já ouviu falar nele, não? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Então agora veja só. Veja bem, eu conheço um monte de advogados, trabalhei com eles, ajudei a fundar uma faculdade de Direito, trabalhei lá dentro durante 18 anos dentro da universidade, pra você ter uma ideia. Agora, deixa eu explicar. Existe uma ciência que chama orismologia. É um departamento de pesquisa da ciência. Não fui eu que criei essa palavra. Isso está no dicionário, é só pegar. Orismologia é o estudo da terminologia técnica, da nomenclatura científica das coisas. Como nós estamos propondo a ciência, a conscienciologia como ciência, ela precisa de terminologia. Essa terminologia é a orismologia. Eu já escrevi muito sobre isso. Agora, você vai dar para sua irmã, é o CD-ROM que tem tudo e mostra para ela, é só procurar. Orismologia tem tudo lá, processo de terminologia tem lá. E dá para ela também um vocabulário da conscienciologia básico, aquele pretinho básico do vocabulário. Tá, e a que base, isso aí ajuda. Então, da conscienciologia é a nós ciência temos da aqui palavra, hoje, são é isso? 31 advogados, não é isso? Quantos são? 23 advogados nós temos aqui. Que bom. Modo que você pode, tem até não, mas a a pergunta, o senhor, por favor, não me leve a mal na minha pergunta. Não, que a minha de pergunta, modo algum. ela eu estou brincando com você, porque se você é irmã dela, eu já estou bem é da minha família. Sem dúvida. Você aguenta firme, que aqui a gente fala a minha tudo na pergunta, cara. sabe por que essa pergunta? Só para esclarecer a base da minha pergunta. Porque é uma angústia pessoal. Essa questão da comunicação é uma angústia que eu tenho pessoal em relação à comunicação do direito. Mas no momento olha, que ele se torna quem muito começa científico, uma ciência ele se tem torna que queimar as distante. pestanas. Ele se torna... Não, eu concordo, mas a sensação que eu tenho, a minha angústia pessoal, é uma angústia pessoal que eu tenho, e estou trazendo aqui para o senhor, até porque o senhor, me parece um mestre das palavras. E não, as palavras, não sou tanto assim, não, é menos. Quando as palavras...
elas estão muito distantes das pessoas, da realidade. Não, é de como propósito. se, Agora eu vou te explicar por um que nós usamos isso como ciência. E damos uma bela banana para o resto. É de propósito. Por isso que eles falam que nós somos arrogantes, somos elitistas, e nós damos a outra banana do outro lado. Mas eu entendo, mas eu só gostaria de entender por que nós somos o porquê, isso. o porquê. Você vai perguntar para sua irmã que ela vai te explicar. Nós aqui nos dirigimos em primeiro lugar, de modo precípuo, de modo relevante, vamos dizer singular, especificamente aos intermissivistas. Quem é que são esses caras? São aquelas pessoas que foram consciências extrafísicas e que fizeram um curso antes de renascer aqui. A sua irmã é intermissivista, ela pode depois explicar para você. E outra coisa, depois você dá um teste para ver se a sua irmã também é. Então ela vai cair nos eixos. Entende? Nós, por exemplo, agora, em julho, vamos fazer o primeiro congresso de intermissivistas, Congresso Internacional de Intermissivistas. Então nós vamos convidar os intermissivistas, tudo que tem por aí, a aparecer. No mês de abril desse ano, nós fomos para a televisão, mostramos alguma coisa na televisão também, como uma tempestade publicitária, para convocar os intermissivistas para participar dessas tertúlias todo dia. Com isso, nós ampliamos aqui 15% da nossa audiência. Agora, com esse congresso, nós queremos chamar as pessoas fisicamente para conhecer a Cognox, que é esse bairro que nós estamos criando. Isso aqui é o complexo conscienciológico nosso. Entende? Agora, você vai ver só uma coisa. Se você é advogada, conhece bem direito, o direito, uma porção de coisas, está baseado em afixo, sufixo e prefixo. Principalmente do ponto de vista latino e do ponto de vista de processo grego. Você vai entender tudo, porque o que eu uso aqui é justamente esse linguajar. Agora, a nossa linguagem pretende ser mais para culta e não popular. Por quê? É a linguagem da ciência. A língua culta, então, é aquela mais avançadinha. Ela exige mais. Precisa de saber a nomenclatura, precisa de conhecer a terminologia. Você entende? Entendi, agora, entendi. Se você ficar aqui uns dias, você já vai ficar doutora no assunto em pouco tempo. Aí você pode dar para ela um diploma qualquer aí. Logo em seguida. Obrigada, viu, professor? Tá? Não tem nada. Em Fatologia, página 14, na quarta linha. Os atenuantes e agravantes decorrentes do nível de inexperiência. O caso todo é o seguinte, isso aqui é que, às vezes, ajuda muita gente em certas coisas, porque há muito atenuante quando a pessoa não teve certas oportunidades. Em compensação, há muito agravante quando a pessoa sabe das coisas e erra a si mesmo, intencionalmente, com autocorrupção. De modo que o processo da inexperiência é preciso de ver com calma. Pode ser tanto uma coisa a favor como contra a pessoa, tem que ir com calma. O senhor disse para usar chapéu é preciso ter testosterona. Como assim? O senhor pode esclarecer? Também comentou que a mega euforização leva à autorrenúncia. Poderia falar mais e explicar o que é autorrenúncia? O caso todo é o seguinte, deixa eu te falar. Primeira coisa, chapéu é necessário que a pessoa tenha testosterona. Por quê? Eu ponho esse chapéu no meio de vocês todos aqui, ó, eu chamo atenção, porque a maioria não está usando. Parece que tem 3 ou 4 pessoas que entraram de chapéu aqui hoje. Não tem mais do que isso. Olha lá, ó, tem 1, 2, 3, 4. Tem mais? 5. Está vendo? É pouco. Então, isso chama atenção. Agora, por exemplo, essa questão do chapéu. Hoje é importante, e eu tenho falado a situação toda, para o povo levar isso em consideração, porque o Sol virou inimigo da humanidade. Está criando, devido ao processo dos buracos de ozônio, aquela coisa toda, está criando câncer em todo mundo. E esse câncer que cria, por exemplo, eu tive um espino celular. Esse é câncer de pobre. Agora existe um que é ricaço,
que é o melanoma. E o sol provoca isso tudo, em pouco tempo a pessoa morre. Eu já perdi muitos amigos que passaram para o outro lado, novos ainda, devido ao melanoma. Agora, outra coisa, mega euforização leva à autorrenúncia. É o processo da pessoa que renuncia a si mesma para ajudar as outras pessoas. Então, isso é um tipo de interassistencialidade avançada. Essa autorrenúncia, por exemplo, é a pessoa que passa, além dos seus processos pessoais, ela vê os outros e coloca os outros na frente das necessidades dela. Agora, a mega euforização, ela predispõe a pessoa a fazer isso porque a pessoa se sente bem, na euforia dentro de si, com pacifismo, pacificação íntima, com equilíbrio interior. Ela então quer fazer isso transbordar, comunicar isso para as outras pessoas. Então vem a autorrenúncia a partir disso. O senhor disse que aos 14 anos já sabia tudo sobre a sua proex. Sendo assim, a fase em que passou no movimento espírita também estava programada? Sim, era a melhor coisa que tinha. Aquilo foi um bico para mim. Eu chamo o bico o extra. Eu tive vários extras. O meu próprio casamento foi também um extra. Embora o senhor já soubesse que não era a sua tarefa essencial, que era uma peça nesse quebra-cabeça, sim, para aproveitar meu tempo, pesquisa, etc. O Espiritismo me deu muito, me ensinou demais. Principalmente algumas coisas que eu devo evitar. Uma das coisas mais sérias que tem, não é aquilo que você tem que aprender para fazer, não. É aquilo que você tem que aprender para evitar, para não fazer. Ao final dessa sua ressoma, tudo parece se encaixar matematicamente, tudo redondinho, tudo com uma razão de ser. É sempre assim? Esse é indicativo do completismo? Eu ainda não sou muito completista, não, tá? Estou fazendo força. Ainda tem muita coisa ainda. Por exemplo, o Loche ainda não está entendendo tudo o que precisa sobre a conscienciologia. O erro é meu, não é dele. Está entendendo? Estou dando um exemplo. Então, isso falta completismo da minha parte, porque eu não estou trabalhando direito. Agora aqui, tenho 35 anos e possuo uma enorme capacidade de captar ideias. Onde vou, tenho uma ideia sobre como melhorar algo que ocorre ali, juntamente com banhos de energia. Isso acontece o tempo todo há anos. Porém, me deixa muito disperso e não consigo finalizar as coisas que inicio. O que fazer? Olha, isso aí, para mim, na minha terra, é a síndrome da dispersão. Isso é conversa fiada. Tem cara que é inteligentíssimo, no entanto é dispersivo. Você é da família do Leonardo da Vinci. Ele era assim. Outra coisa que eu acho que é dispersivo do ponto de vista intelectual, o Bobbio. O Bobbio era dispersivo. Ele tinha síndrome da dispersão. Ele mesmo confessou isso. Então, uma porção de coisa, mas cadê a mega GESCOM do Bobbio? Ele não fez. Ele não tinha mega foco básico. Leonardo da Vinci, ele não tinha mega foco. Então, eu pergunto para você, meu chapa, qual é o seu mega foco? Estou na casa de meus pais temporariamente. Tenho meu quarto e cheguei a pensar em iniciar a TENEPS. Qual a sua opinião? Estou com 36 anos. Qual é o problema? Você não confia nos seus pais? Faz a TENEPS, você vai até ajudar os pais, o ambiente, tal, o cachorro da casa, todo mundo. Até, pois é, está um pouco canguru da história. Precisa de ver por que você está lá. Né? O que você quer? A gente precisa saber quem é o Adriano Neumann, da Kit Foss. Adriano? Foi sorteado, a Cris vai entrar em contato. O que tem? Ah, sei. Então vai lá e fala para ele. Valdo. É gente de fora que foi sorteado para mega euforização. Explica para ele o que é, hein? Senão ele vai ter medo de mim a hora que chegar aqui. Valdo, fazer uma pergunta, assim, no caso da clareaudiência, vamos supor que a pessoa viaja para um país diferente do país que ela é de origem, né? Para os Estados Unidos, ou de repente encontre uma consim que é de outra nacionalidade. Aí vamos supor, a consim conversando com a consim. De repente, a consciência que está na consim que você está conversando passa para a sua psicosfera. Pode existir da consciência que está na sua psicosfera, que foi passada para a sua, né? Dialogar com você no idioma que estava... Tudo é possível nisso. Depende da captação da consim, a competência dela em participar do processo. Mas todos esses fenômenos podem ocorrer. Qualquer idioma, a consciência pode falar com você em qualquer idioma.
E junto com isso a telepatia também. Ah, tá. Valeu, Valdo. Obrigado. Agora aqui, se a fase preparatória da PROEX é até os 35 anos e eu retornei à Conscienciologia aos 44 anos, isso quer dizer que estou perdida? Não, você estava perdida. Se você retornou, você deixou de estar, você já arranjou o endereço. Qual o seu conselho para esse caso? Regaçar as mangas e suar sangue. É retomador de tarefa. Quando é que vai ter aí a reunião? Seria bom ela participar. Sabe quem é? A Denise que está falando isso aí. É bom ela vir. Ela é fora de série. No mês de julho, 22 a 24 de julho, nós vamos ter o Congresso dos Intermissivistas e primeiro encontro dos retomadores de tarefa. Então vale a pena se organizar para vir participar. Vai ser aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC. Isso vai ser bom. Agora aqui outro. Não pratico TENEPS, mas gostaria de saber se posso praticar esterilização de energia em pacientes. Seria um tipo de TENEPS? Não. Você está começando só. O que o senhor pensa sobre energização em hospitais? É uma boa, vá em frente. Pode ajudar seus doentes à vontade. Esterilizar a energia. Agora, ó, lembre-se, assim e desassim. Presta atenção, tá certo? Aqui, ó, chamamento aos intermissivistas. Segue minha sugestão para o chamamento aos intermissivistas para sua análise e possível aproveitamento. Então, ó, a pessoa escreveu aqui para a gente ver se faz isso. Você sabe o que é curso intermissivo? Onde e por que acontece, aconteceu e acontecerá? Você sabe distinguir o que é crença e o que é descrença? Você sabe por que a Conscienciologia é uma neociência de verdade, relativas de ponta? Se esses autoquestionamentos são prioritários e importantes para você, venha conhecer a neociência que prioriza a evolução consciencial através da interassistencialidade lúcida. Só tem uma coisa nisso, é uma gaita isso aqui, né? Está muito comprido, tem que estudar mais. Como fazer para sintetizar? Quem é que quer trabalhar com isso? Mexe aí com a turma. Seria bom. Isso aí é importante. Eu quero dizer que, pelos meus cálculos, tem 4 minutos ainda com o meu povo, tá certo? Posso, então, aqui no... Aonde que é? É você? Pode falar. Na página 15, Crescendologia, o crescendo autoincorruptibilidade ou FIEX pessoal. Então, queria que você aprofundasse sobre essa questão da autoincorruptibilidade. Sim. O crescendo autoincorruptibilidade ou FIEX pessoal. O que eu vejo é o seguinte: para a pessoa ela caminhar melhor, evoluir, se desenvolver na TENEPS, ela precisa de, pelo menos, montar e começar a vivenciar o Código Pessoal de Cosmoética. O Código Pessoal de Cosmoética leva a pessoa para a incorruptibilidade. Agora, se leva para o CPC, esse código, vai chegar num certo ponto que a pessoa vai entender que a assistência que ela faz, a interassistencialidade da TENEPS, tem que ser dentro de níveis incorruptíveis de cosmoética. Isso aí predispõe a pessoa para alcançar a sua oficina extrafísica pessoal. Então, uma coisa embasa a outra. É uma coisa mais do que lógica. E depende uma da outra. Isso é muito importante pensar. Eu não sei, ficou claro para você isso aí? Agora, com relação ao trinômio, se posso perguntar, se não tem ninguém querendo fazer pergunta, sobre o trinômio, a autossustentação identitária, no trinômio autoconceito, a autossustentação identitária no trinômio, autoconceito, autoimagem e autoestima. Então, veja, você aumenta a sua sustentação ou autossustentabilidade, quer dizer, autoconfiança, através do autoconceito que você tem de você, da autoimagem que você tem mais ou menos adequada, que não extrapola, não é alterada, e aumenta também a sua autoestima. Quem tem isso aí é porque já teve e já conseguiu muita autocrítica.
Se a pessoa não se criticar e não examinar a si mesma com calma, é difícil chegar nisso tudo aí. Agora, o processo da autossustentação, ou autossustentabilidade identitária, a pessoa começa a entender a sua própria identidade. Tem um nosso amigo uma vez me perguntou: o que é que eu devo fazer para entender a minha identidade extra e alcançar a minha ideia disso? Eu falei assim: primeiro, é você conhecer a sua identidade. Você conhece bem você? Eu falei assim: não estou entendendo. Não, a sua autoimagem, ela está de acordo com aquilo que o povo pensa a seu respeito? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Agora, depois que ele respondeu, eu perguntei para ele: a sua autoimagem está de acordo com aquilo que o amparador pensa a seu respeito? Entende? O que é que as consciências pensam a respeito de você? Então, é muito importante a autoimagem da pessoa, ela raciocinar nisso e ouvir também as outras consciências. Isso é que eu chamo a atenção. Gente, então agora nós vamos aí que está no horário. Pessoal, a gente pediria que vocês desligassem os celulares, por favor. Obrigada.
Bem, a minha percepção foi uma descoincidência muito intensa. Começou pela região da cabeça, ela expandiu, mas teve uma hora que parecia que eu estava fora, a cabeça estava fora. Parecia que não tinha conexão com o corpo, era como se estivesse no paracérebro. E você não percebe o tempo, o espaço, para, aquilo sereniza, fica num estado de equilíbrio. E agora, como é que você está? Eu estou desconhecido, a cabeça... Está um pouco, né? Você está com a aula... Parece que a cabeça está aqui, né? Parece que está fora do corpo. É. E a sensação expande tudo. Bem intenso. Agora, e ela? Vamos ver o que houve. Como é que você sentiu? Eu já senti desde a hora que eu sentei naquela cadeira ali. Ah, foi? Põe aí perto aí para Eu tu senti, já fiquei em estado vibracional, sentindo já bastante energia. E aqui também entrei em ela estado sabe tudo, né? E eu aqui... Com açúcar até eu. Sabe tudo. Agora minhas pernas aqui esquentou um pouquinho. Ah, esquentou um pouquinho? É. Esquentou. Mas você está sentindo E bem eu senti agora? a expansão muito grande. Foi? Foi. Entrou na onda, tá vendo? Agora, e você, como é que foi? Não, eu mentalizei mais meus problemas de saúde que eu tenho, né, para ver se eu controlo. Eu tenho problema cardiovascular. Você sentiu alguma coisa assim? Sentiu? Senti. Ah, então tá. Eu concentrei e senti que as minhas veias estão abrindo. Né? É. Eu tenho muito Ele é grandão, é Max Planck, é aquilo que eu falo. Né? Isso é. Eles estão ajudando aí na história. Agora a hora dele é boa. Esse homem é bom. Você pode confiar nele. Viu? Agora uma coisa, eu não sei aí o que a turma sentiu, mas ocorreu uma coisa aí diferente hoje aqui. Eles estavam levando energia para uma maternidade. Eu vi atendendo 3 mulheres que estão na maternidade. Bem claro, bem evidente. Alguém aí percebeu alguma coisa sobre isso? Menino nascendo, qualquer coisa? Você sentiu, viu? Viu alguma coisa? Pois é. Houve alguma coisa de maternidade. Eu não sei o que, mas bem evidente. Haviam várias consciências, umas 3 interessadas trabalhando no negócio. E eu vi 3 mulheres que foram assistidas. Maternidade mesmo, na hora. Porque essas coisas, você sabe, são rápidas e aproveitam tudo que pode. De modo que vocês cederam energia para isso, sabe? Mais uma vez, só está trabalhando com maternidade. É o jeito. Mas olha, vocês estão sentindo bem agora? Como é que você está? Está bem? Estou bem, bem. Eles fizeram assistência para ele, eles viram alguma coisa nele. Eu senti direitinho aí, um casinho para ele aí. É. Okay. Vamos em frente. Obrigado. Obrigado a vocês.
confesso que quando eu cheguei ali também eu estava tremendo, mas não era de vergonha nem de nervosismo, era um tremer assim na boca, né? Daí eu tentava fechar a boca, encontrar os dentes para parar de tremer e não conseguia, né? Até comentei com ela, ela falou, não, fica tranquilo. Aí eu vim aqui, quando eu fechei os olhos, veio uma luz, assim, eu tinha a sensação de uma luz muito forte e dava a impressão que eu estava com os olhos abertos ainda. E vinha uma luz muito forte, uma luz. Eu fechava os olhos e aquele claro, aquele branco forte, forte. E eu ainda estava tremendo aqui por dentro, assim, né? Aí foi vindo uma calmaria, e dava a impressão depois que eu estava como tivesse a sensação numa cadeira de balanço. E parecia que o chão estava indo para frente e para trás. A sua aura mostra que você tem muita energia. E você é um pouco desperdiçado nesse negócio. Não é? Bem. Você já escreveu para cá? Já fez alguma questão para nós? Não? Não, aconteceu ontem que eu tenho uma amiga de Recife que ela sempre me deixou a parte do que acontece aqui. Eu nunca dei atenção a ela, a Gena até. Inclusive ela está nos vendo pela internet. E ontem eu liguei para ela, falei, Gena, eu estou querendo mudar. Ela falou, Adriano, de novo mudar? Eu falei, não, mas mudar de verdade, mudar o meu interior. Ela falou, você já sabe o endereço, você mora em Foz do Iguaçu. Daí, inclusive, vai ter uma amiga minha de Recife, que é essa aqui, Roberta. Que é a Roberta? E então, você se encontra... Você já conhecia a peça? Não. Não? E foi gozado, porque quando eu cheguei aqui... Quer dizer que você conheceu o imperador aqui, né? Imperador Adriano. Quando eu cheguei aqui, eu liguei para a Gena, lá em Recife, e falei, quem que é essa Roberta? Como é que eu vou achar ela aqui? Foi. Ela que falou, né? É a Gena, né? Ele falando no telefone com a Gena e eu andando. E ela me descrevendo e eu chegando. Sei. Aí ele olhou meu crachá e fez, é a Roberta Castro? Aí ele fez, tem uma pessoa querendo falar com você no telefone. Eu disse, nunca vi. Quem quer falar comigo no telefone? Quando eu atendi era ela e ela explicou, enfim. Sei. Daí aconteceu que eu estou aqui. E você... Não, outra coisa, você foi sorteado. Essa não é para qualquer um. Eu estava pensando. Quer dizer, a energia dele é muito forte. Acho que a minha amiga não vai me ver aqui, mas eu carrego comigo a lei da atração, né? Eu falei, tem que acontecer alguma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para ele, para minha amiga me ver que eu tô aqui mesmo, né? Daí eu fiquei pensando, porque daí eu comecei a observar as filmadoras ali. É um caso sério, né? E o ângulo do telão lá. O que vai acontecer? Tem que acontecer alguma coisa, né? Aí de repente falaram meu nome. Eu falei, será que eu estacionei a moto no lugar errado? Aí eu falei, aconteceu, né? Você veio de moto? Oi? Você veio de moto. Tá. Mas olha, você está sentindo bem agora? Estou bem melhor. Você acha que valeu a pena vir aqui e ser sorteado assim no tapa, valeu, primeiro dia, primeira hora? Sai da motoca e é sorteado. Mas confesso que eu me senti um pouco assim, o chão parecia que eu não estava mais no chão. Ele movia, mas uma sensação maravilhosa. Isso é por causa aqui, o processo energético, que instala um campo. E é a partir de você que distribui a situação, para você participar, entendeu? Eu estava com medo de falar besteira aqui, será que eles vão acreditar em mim, nessa minha viagem? Né? Mas era... daí, de repente, eu... Isso acontece nas melhores famílias. De repente, eu me senti numa cadeira de balanço. É isso. Agora, Roberto, você quer falar alguma coisa? Faz favor, como é que foi? Eu senti... Na verdade, terça-feira eu tive um insight que eu iria ser sorteada. E eu cheguei até a comentar com algumas pessoas, mas quando chegou hoje eu fiquei meio insegura se eu ia de fato ser ou não. Mas percebi que próximo do trabalho eu estava tendo algum trabalho energético comigo e era um trabalho muito intenso na cabeça. E ontem eu tive uma mini euforia. Foi? Foi. E eu fiquei me perguntando por que eu estava tendo essa euforia, né? Indício provavelmente do trabalho de hoje. O que eu percebi que teve muita energia, senti um trabalho muito intenso no cardio. A sensação era de que estavam vindo consciências e acoplando em mim e sendo assistidas. E a ideia que me veio era que estava sendo fechado um ciclo. Veio muito forte essa ideia de Quer dizer que agora é um novo patamar.
Foi essa a ideia. A mensagem que me veio foi isso. Bacana. Está encerrando um ciclo. É aquelas coisas que você outro. estava falando comigo essa semana, lá, tudo que você está querendo mudar. Tá certo. Eles estão ajudando. Eu acho que estão ajudando muito. Muito, não é pouco não. Agora, e você, Maria Eugênia, como é que foi? Eu comecei, desde ali eu já comecei a sentir repercussão, né? E depois, quando eu sentei aqui, foi como se fosse assim, aquele barulho do metrô passando numa cápsula do tempo, né? E aí começou a acelerar um pouco. Eu senti euforia, mas é uma euforia bem diferente do que eu já tinha sentido antes. É uma coisa mais, não é contida, mas mental somática mesmo. Porque eu sou meio de pular, né? Aquela coisa toda, aquela algazarra. E aqui eu fiquei diferente. Se bem que já é um trabalho que eu estou fazendo também. E aí eu percebi muita repercussão aqui no tórax, no cardio, mas também sem taquicardia, né? Repercussão mesmo, boa, forte, com muita energia, muito vento, como se fosse vento, né? E depois foi acalmando, tranquilizando muito, e veio muita ideia de vamos ajudar no trabalho, que as coisas que eu sempre pleiteei, parece que agora elas vão começar a aparecer, vão surgir, a coisa vai engrenar. Foi isso. Agora, o Adriano convidou vocês, não é isso? Que vocês estavam perto ou não? Eu vim com ele. E ela? Então é. Além da não está entendendo nada. Por isso que eu estou perguntando, porque ele é que é jejuno, ele é que é calor total. Interessante. Ela está nas 40 manobras. Então está tudo de acordo. Entrou. Gente, muito obrigado. Fica firme. A casa é sua, viu, Leandro? Você já sabe agora o caminho da roça. Mas e vocês que ficaram aqui na periferia, a turma da periferia? Professor, como é que foi você? Todo mundo está inteiro, tudo ok? Aqui no B, professor? Pode falar. Aqui, ó. Eu queria só que o senhor pudesse expandir uma percepção que eu tive. Exatamente 1h43, assim, eu senti como se uma onda de energia muito forte tivesse invadido o tertuliário, assim. Uma coisa que mudou a pressão, mudou a coloração, mudou o claro e o escuro, aí no centro ficou mais claro e ao redor ficou mais escuro. Era como se o ar tivesse ficado mais gelatinoso, mais denso, assim, mas foi imediato, assim, uma onda que invadiu, né? Eu queria saber se é isso a instalação do campo. Isso aí é por causa da instalação do campo, a hora que instala. E às vezes tem ectoplasmia, isso aí que você está vendo, mais ou menos era isso. Foi assim, agora, muito rápido, né? Se você fixar essas coisas com o tempo, anota tudo que você vai entender melhor. Precisa de mais tempo para entender essas coisas aí com calma, para ver os detalhes, entende? Entendi. Vale a pena. Agora, outra coisa é que eu senti, né, energia muito intensa, muito forte, assim, nunca tinha sentido nada parecido. E eu senti uma pressão no fronto muito intensa, né, muito intensa. E a sensação que eu tinha era que aquela pressão era decorrente de um bloqueio, né? E que se eu era capaz de desbloquear aquilo e aliviar aquela pressão. Então foi mais ou menos o que eu fiz. Abri aquilo e a energia fluiu. A percepção correta é um bloqueio mesmo isso? Isso tudo pode ser, sim. Tudo é possível. Tá certo. Foi muito interessante mesmo. Obrigado. Tá certo. Tem mais alguma coisa por aí? O que é que se passou dentro da história? Agora, o que é engraçado é que ela sentiu o negócio lá da primeira aí, o processo da maternidade. Eu vi direitinho. 3 mulheres. Devia estar com um problema muito sério. Agora, era ectoplasmia mesmo que eles levaram para mim. Nesse caso, deve ser para evitar intoxicação. Eclâmpsia.
Hein, professor? Aqui no B. Eram 3 mulheres, na mesma enfermaria. Aqui no B, professor. Pode falar. Aqui. Eu senti dores em partes localizadas exatamente naquela hora. Então, doeu muito na junta do pé, tive uma dor no ciático muito forte, uma dor aqui nas costas, e foi só aquele momento, terminou o momento, a dor passou. Eu fiquei pensando que algum desbloqueio energético que foi realizado. Pode ser, mas às vezes também é por causa de doação de ectoplasma. Você doou na hora aí. Realmente eu estava ajudando, estava colaborando. Não, porque aqui a maioria aqui, ó, se transforma em doadores, né? E doadoras. Isso faz parte do serviço. Normal isso aí. O que mais tem? Está tudo ok? Escuta, eu estou vendo que o nosso gerente lá do Cineclube está aqui, não falou nada hoje. Está tudo bem aí para o... Como é que é? Agora é só no ano que vem que vai ter o cinema? Só o ano que vem. É. Agora ele está terminando o ano, ele cortou até o cabelo, agora parece. É diferente. Professor? Não foi só eu, não. Tem um monte de gente com cabelo curtinho. Mas, Valdo, olha, a gente vai dar um descanso agora, recesso em janeiro, né? E depois a gente volta. Foi até bom se chamar, que a gente vai voltar. Quando é que vai ser? A gente vai voltar em fevereiro com tudo e com você comentando o nosso lar. Por isso que você me chamou aí. Então é preciso você arranjar o filme, que eu ainda não vi. Não, então, o filme já saiu em Blu-ray, mas aí eu não comprei porque eu não tenho Blu-ray. Arranja o filme para eu ver, que eu vou dar uma geral. O que você acha? Dia 12 sai em DVD normal. Né? Vou ver se a gente arruma. Vai sair, aí eu te passo lá para o dia 15, mais ou menos, se você puder assistir. Seria uma boa para a gente. Eu preciso de ver antes. Eu Tá? posso falar uma coisa. Então é isso aí. Em janeiro não tem, tá, gente? Em janeiro a gente vai dar um descanso. Janeiro vocês estão de folga. Recesso projetivo. Você pode ir ao Rio e tornar a voltar. A gente permite. No momento do campo, quem fica aqui no tertuliário, convém a gente exteriorizar a energia? Aí é a vontade da pessoa, ela que sabe. Vê o que é que você sente. Qual é a inspiração sua do momento. Siga aquilo. Geralmente os amparadores estão trabalhando com todo mundo. Hoje, por exemplo, aí está muito tranquilo, sem problema. O problema maior mesmo é que eu estava ajudando essa maternidade. Isso é a primeira vez que eu vejo assim, bem nítido, bem claro. Agora, eu para mim é porque devia ter gente, alguma mulher lá, dessas 3 lá, devia estar algum processo de eclâmpsia, está querendo intoxicar tudo. Eles deram um jeito de sustar o processo. Foi isso que eu senti, bem claro. Profesor Waldo, acá atrás. Acá. Bueno, mi sensación en el segundo ejercicio... Eu não estou ouvindo nada. Mi sensación en el segundo ejercicio fue de como un fuego muy, muy fuerte en epigastrio, umbilico chakra, y después una sensación como en la parte vertebral, bastante fuerte, como una punzada, por decirlo así, y después en las costas un poco. Una sensación de mucha tranquilidad, sentía mucha energía en el cuerpo. ¿Usted fue asistida o usted ha donado energía? Yo sentí que percibía más a la energía de la persona. La donación. Sí, sí. Esterilización de energía. Sí. Posiblemente fue. Es normal. Bueno. Sim. Pode falar um pouco mais sobre neuroectoplasma? Neuroectoplasma, geralmente, ele sai diretamente do processo dos neurônios e da parte dos neurotransmissores, a parte neurológica da pessoa. Então, mexe nos nervos também da pessoa. Agora, isso é dos mais sérios e complicados, ele é mais complexo, porque mexendo no processo da cabeça, pode desfalcar o processo. Então, aquilo tem que ser muito bem dosado. E, geralmente, esse neuroectoplasma que eles usam é para consertar pessoas também dentro do processo neurológico. Entende? Então, isso é
vamos dizer, é a parte mais nobre do processo do corpo. Eles mexem. Então, e no arco voltaico é usado ou não nesse Às vezes é no arco voltaico, na esterilização de energias, na TENEX, no estado vibracional da pessoa e aqui na mega-euforização. Tudo isso funciona. Porque o problema de ectoplasmia varia de acordo com a necessidade daquele contexto, daquele momento, da situação que está sendo assistida, desenvolvida. Então, isso, às vezes, é um processo neurológico. Uma boa parte das pessoas precisa de ectoplasmia, justamente de neuroectoplasma. E é sempre usado para assistir na cabeça, no encéfalo. Agora, uma pessoa, para ceder o neuroectoplasma, é necessário, os amparadores não vão pegar de qualquer pessoa. Senão, em vez de ajudar, piora. Eles desvestem um santo para vestir outro, eles não vão fazer isso. Então tem que ser uma pessoa mais ou menos equilibrada, tranquila. Não pode ser. Você está entendendo? Para ceder esse ectoplasma tem que ser a estátua. Bem tranquilo. A pacificação íntima tem que ser bem ampla. Mais predominante. Sabe? E mas no caso dessas pessoas assim, o que é que poderia acontecer de pior? Essas são assim, precisa do neuroectoplasma. Elas são assistidas. Elas não têm capacidade de assistência. Até assistência tem que ser tranquilão. Não vai. Você entendeu, né? Olha a lógica do processo. Professor Valdo, aqui, Sim. ó. Aqui. Continuando aí com o neuroectoplasma, você acha que o anti-envelhecimento cerebral ele tem relação com o neuroectoplasma? Às vezes tem. Há casos, por exemplo, que às vezes as pessoas melhoram e até regridem os processos neurológicos, inclusive de Alzheimer. Por isso que eu falo, é muito importante esterilizar a energia, estado vibracional, fazer o arco voltaico. Eu já vi coisa disso de tudo quanto é jeito. Então, no caso da pessoa geronte, é receber o arco voltaico. É receber, porque se a pessoa está numa condição dessa, ela precisa. Agora, precisa de ter pessoa que esteja adequada para isso. Porque não adianta tirar de uma, ela fica desfalcada, vai ajudar a outra. Agora, que isso ajuda. Porque o processo deles aí, melhorando o problema de paracérebro para paracérebro, processo, melhora o processo genético, o problema neurológico dos neurônios e tudo mais. E o trabalho dela com ela mesma seria só circulação de energia na cabeça? Não tem como desenvolver... Não, o problema da pessoa é ela querer ajudar. Não precisa de pensar em ectoplasma neuronal. Não, esquece isso. Ela tem aqui, eu quero ajudar. Vai em frente. Se predispor para isso. Essa passividade ativa de predisposição fraterna ajuda. Agora, os amparadores é que vão ver o que precisa. O caso todo é esse. E a última pergunta, o macrosoma também deve ter relação com esse neuroectoplasma? O macrosoma, ele pode predispor a pessoa, por exemplo, se é um processo que trabalha com o sistema nervoso, principalmente para problemas de energia, de parapsiquismo, ele deve funcionar melhor com essa pessoa. Você está entendendo? A pessoa está mais predisposta. Ela já está mais preparada para fazer a cessão de energia. Ela é uma doadora de energia. Então, isso aí é seríssimo. Agora, existe umas coisas que é bom a gente sempre chamar, né? Sessão de bioenergia. É uma reunião, trabalham com bioenergia. Agora, a sessão de bioenergia com C é a pessoa que cede a energia dentro da sessão com S. Isso aí é que é a coisa mais séria. Se a pessoa pensar nisso... Então, por exemplo, aqui, todo mundo que ficou aqui durante a mega-euforização, de algum modo cedeu energia. Às vezes cedeu energia até para limpar a condição dela para receber outra. Você está entendendo como é que é? Às vezes é necessário isso. Então, uma pessoa que assiste, ela é assistida.
E dentro desse processo, uma outra coisa. Uma boa parte das pessoas, às vezes, acha que isso tudo aqui é muito assim, de tapiação. É um negócio muito pro forma, que é muito rápido. Isso é bobagem. Os processos, por exemplo, uma cirurgia invisível, ela é feita, às vezes, em segundos. Eles trabalham muito rápido nessas coisas todas. Não precisa de cirurgia de horas. Não existe isso do ponto de vista extrafísico. Tudo é vapt-vupt. Mais uma pergunta. Disse que era a última, mas não é. É assim, ó, o papel da intelectualidade no cérebro, isso sempre diz, caiu até na prova uma vez, que para manter o cérebro atuante e não envelhecer, o trabalho de intelectualidade era o melhor caminho. Mas assim, ó, aí só falou também que agora só falou que o arco voltaico também seria a questão do neuroectoplasma. Assim, para manter o cérebro ativo, talvez com neuroectoplasma, tanto o trabalho de energia quanto da intelectualidade, eles são par a par ou tem uma prevalência em relação à outra? Aqui, uma pessoa ela pode ter o parapsiquismo, mas se ela não trabalha com os atributos mentais, as faculdades mentais, ela não evolui dentro do processo. Outra, uma pessoa que trabalha muito com a cabeça, intelectualmente, mas ela não tem parapsiquismo, não mexe com o estado emocional, não adianta nada. Então, o casamento das duas coisas é que faz o sinergismo que tem resultado melhor. Então, pense nesse sinergismo energético, ele age por aí. Entende? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 186 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 58 votos presenciais, 5 votos online. Antes de dar os recados, gostaríamos de lembrar para as pessoas que fizeram a prova da conscienciologia, ela está aqui disponível no tertuliário, só até o dia 15 de janeiro, porque logo elas serão dispensadas. Hoje temos 3 recados. Marcelo da Luz, Paz Essencial, Reaprendência, Patrícia, quarta qualificação das equipes de CP2, Flora, curso prática da tridotação na Invexis. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Reaprendência para anunciar o curso do Ciclo Essencial do Pai, Programa de Aceleração da Erudição. O objetivo desse curso é estudar os grandes livros da humanidade, as grandes obras do conhecimento humano. E é dirigido principalmente às pessoas que têm carência no seu processo de aprendizagem, pessoas que têm lacuna de conhecimento, ou que gostariam de dar um primeiro passo em direção ao processo de erudição. As inscrições estão abertas, informações podem ser tomadas na recepção do CIAEC, e a primeira aula é uma aula gratuita, que será oferecida por meio do site da Reaprendência, www.reaprendência.org. Agora, detalhe, a palavra reaprendência se escreve com T, www.reaprendentia.org. Por meio desse site, você vai poder acessar a aula gratuita no dia 9 de janeiro, às 8h30 da manhã. A aula gratuita será sobre o pensamento antigo, uma introdução geral ao pensamento antigo e ao pensamento medieval. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Este é um convite para os voluntários do ECP2, EPICONs, consciencioterapeutas e monitores das dinâmicas parapsíquicas, para participarem da 4ª qualificação das equipes de ECP2. O voluntariado no ECP2 envolve grande responsabilidade e o aumento do epicentrismo, da capacidade de desassédio de cada um desses voluntários é que vai permitir o aumento da complexidade dos casos que são atendidos nestes campos. A qualificação é composta de ECP2 de 5 a 7 de janeiro, no Hotel Rafaim Palace, e das dinâmicas da qualificação
nos dias 8 e 9, sábado e domingo, no discernimento. Para maiores informações, procurar a equipe do ECP2. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Flora, eu estou aqui em nome da Sinvex para divulgar o curso Teoria e Prática da Tridotação na Invex. Esse curso, Prática da Tridotação na Invex. Esse curso vai acontecer no dia 20 a 23 de janeiro de 2011, no Rio de Janeiro, tá? É o primeiro curso da Sinvex, o primeiro Prática da Tridotação a ser realizado no Rio de Janeiro. Eu gostaria aqui de chamar um ex-participante, um ex-aluno do curso Prática da Tridotação para dar um depoimento rápido sobre o curso. Bom, boa tarde para vocês. O tridotação, gente, quando eu estava conversando com a Flora sobre essa questão do curso, eu comentei com ela que esse foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Eu acho que do ponto de vista pedagógico, esse é um dos cursos melhores montados, porque ele tem uma questão prática, a questão prática do curso, ela é estrutural. Então, do ponto de vista de desenvolvimento da intelectualidade, da comunicabilidade do parapsiquismo, o Tridotação na Invex, eu entendo que é um dos cursos mais completos que tem. Então, a pessoa no primeiro dia, ela estuda uma biografia, então há um campo mental somático fora de série para isso. Ao segundo dia, que é só o processo do debate, então são assuntos polêmicos que são discutidos, então ajuda a desenvolver o processo da comunicabilidade, e o parapsiquismo, né, que é muito a partir das dinâmicas que são desenvolvidas pelos professores. Vale lembrar que são professores que têm trafores em cada uma dessas tridotações. Então, o meu recado aí é de que vale a pena. Quem puder, estiver disponível aí nessas datas, vale a pena participar. Obrigada, Felipe. Então, convido a todos vocês a investirem na inteligência evolutiva, fazendo esse curso, onde maiores informações apenas mandar o e-mail para o riodejaneiro@asinvexes.org ou entrar no site www.asinvexes.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Núcleo de Inteligência, especialidade Discernimentologia. Obrigada e boa tarde a todos.